Vamos iniciar, né, o penúltimo tópico do nosso curso de Medsol 1, né, que é cisalhamento, né, por cargas transversais. Certo? A gente vai ver algumas diferenças, né, do cálculo dessas tensões para o que a gente viu quando a gente calculou tensões residuais, por exemplo, em pinos, parafusos, né, que a gente tratava ali com um valor médio, né, para aqueles tipos de componente, né, devido às suas dimensões. Isso é razoável, na prática se utiliza, né, mas quando a gente vai para vigas, para elementos maiores, né, essa variação das tensões, né, ela já não é mais desprezível. Então, a gente vai aprender aqui, né, como calcular essas tensões de cisalhamento, né, o comportamento dessas tensões em vigas devido a cargas transversais, ok? Então, aqui a gente começa, né, alguém, inclusive, chegou a questionar, né, quando a gente estava vendo torção, né, que é um outro tipo de esforço que também vai gerar tensões de cisalhamento, onde a gente colocava lá no esquemático, né, as componentes vertical e horizontal da tensão de cisalhamento. Então, olha só, a demonstração, né, da fórmula para calcular essas tensões de cisalhamento, né, vai passar por esse conceito, tá certo? De uma força cortante, né, que vai atuar horizontalmente, tá certo? Nos elementos submetidos à carga transversal, e esse conceito de fluxo de cisalhamento. Vamos entender isso daqui. Então, aqui tem um esquemático que eu acho que ajuda a entender um pouco, né, a ação dessas forças horizontais, né? Então, vocês imaginem aqui, pessoal, né, que eu tenho uma viga, né? Imaginem que eu tenho uma viga composta aqui, ó, por 3 camadas, vamos dizer, do mesmo material, enfim, tá certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? Né? Se eu aplico, então imagine essa viga, por exemplo, biapoiada, aí eu aplico uma carga lá no meio. Então, essa viga vai fazer isso, né? Acho que todo mundo consegue já enxergar esse tipo de comportamento. Né? Tem a viga aqui, uma carga no meio, então ela vai fazer isso daqui, tá certo? Se essas lâminas, pessoal, estão soltas, tá certo? Essas partes, né, estão soltas uma em cima da outra, o que vai acontecer? Né? Vai haver um deslizamento, tá certo? Entre essas camadas. Claramente isso, tá certo? Vai ocorrer esse deslizamento entre as camadas. Né? Se as lâminas estão coladas, pessoal, esse deslizamento não vai ocorrer, né? Mas aí o que vai estar ocorrendo? Vai estar ocorrendo uma força, obviamente, né? Entre essas lâminas, tá certo? E, por exemplo, se essa cola não resiste, de novo, tem o deslizamento. Então, pessoal, se eu tenho esse deslizamento, né, quando as lâminas não estão coladas, né, claramente eu tenho a ação de forças, né, horizontais, tá certo? Que vão provocar esse deslizamento. Eu vou ter a ação, né, de uma força de cisalhamento, tá certo? Nessas juntas, né, nessas partes coladas, tá? Que vão gerar tensões de cisalhamento. Tá? Agora imagina, em vez de ser uma cola, imagine isso aqui como uma viga inteira. Tá certo, pessoal? Imagine como uma viga inteira. Né? Ou então, em vez de ter 3 camadas, imagine que eu tenho um número quase infinito aqui, tá certo? De pequenas camadas com uma espessura muito pequena, né? Então, eu vou ter forças de cisalhamento entre essas pequenas camadas. Então, vamos evoluir, né, desse número infinito de camadas para um elemento inteiro, tá certo? Então, eu imaginando, né, que essa viga inteira, né, vamos dizer, não tem mais camadas, é uma viga inteira, né? Mas ela é constituída de pequenos elementos infinitesimais. Então, nesses elementos infinitesimais, né, como eu tenho a viga inteira, eu vou ter tensões, né, eu vou ter forças horizontais atuando,
devido a essa força vertical, tá certo? E isso vai gerar tensões de cisalhamento, tá certo? E é claro, eu vou ter, né, nesses elementos, tá certo, pessoal? Tensões de cisalhamento, né, com componentes verticais e horizontais. Isso que vai dar o equilíbrio, né, nesse elemento. Então, vamos continuando aqui, né, com as nossas, agora, equações de equilíbrio. Assim como a gente fez lá, né, para flexão, né, para flexão pura, a gente via que o único, né, componente não nulo era o momento em torno de Z. A gente estava ali trabalhando com flexão pura, né, e com o momento em torno do eixo Z. Né? Aqui, além desse momento, né, aqui nessa viga, eu tenho também uma força cortante V. Então, olha só, a componente Fy da força, tá certo? Ela vai ser igual a menos V aqui, tá certo? Quando eu fizer o somatório de forças, né, vai resultar nisso, tá certo? Então, a resultante aí, ó, da minha componente vertical de força, né, é menos esse esforço cortante. E isso vai gerar, então, em um elemento infinitesimal que eu esteja analisando aqui, ó, tá certo? Nesse elemento, né, já que eu tenho agora flexão e esse esforço cortante, eu vou ter, atuando nesse elemento, uma tensão normal de flexão e uma tensão de cisalhamento devido a esse esforço cortante. Tá? É isso que eu vou ter nesse elemento. Vamos ver aqui como a gente calcula, né, essa componente, né, horizontal, né, de força cortante. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Vamos aqui, né, com um carregamento bem geral aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui uma viga biapoiada, ó, com duas forças concentradas, P1 e P2, e um esforço distribuído, aqui uniformemente distribuído, tá? Essa viga, né, tem uma seção trapezoidal, tá certo? E aí eu vou analisar, tá, um elementozinho infinitesimal, ó, nesse ponto aqui, né, do comprimento da viga, tá certo? Então, eu vou pegar um elemento infinitesimal, assim como eu fiz lá para a flexão, né? Então, nesse elemento, pessoal, o que vai ter, né? Ele vai ter uma determinada largura ΔX, infinitesimal, e aqui, ó, eu vou ter os pontos CD, D' e C'. Ok? Então, estou pegando uma porçãozinha qualquer aí, né, da minha viga para analisar. Então, vamos analisar, deixa eu autorizar aqui, vamos analisar, pessoal, ó, as tensões, né, e os esforços, na verdade, melhor dizendo, né, as forças atuando nesse elemento infinitesimal que a gente escolheu aqui para analisar, certo? Claro que isso, né, que a gente calcular aqui valeria para qualquer elemento que a gente escolhesse. Então, aqui, pessoal, olha, eu tenho, atuando nesse elementozinho, ó, um esforço distribuído, tá certo? Como ele é uniforme, ó, tá aqui, ó, a magnitude dele é essa, é ômega, tá certo? Vou ter duas forças aqui, ó, cortantes verticais, porque quando eu calcular os esforços internos, né, pessoal, e é isso que eu estou representando aqui, né, eu vou ter, ó, à esquerda, né, uma força para cima e à direita uma força para baixo, atendendo às nossas convenções, tá certo? Quando eu analiso da esquerda para a direita, força para baixo, da direita para a esquerda, força para cima. Aqui também, pessoal, eu vou ter, ó, uma parcela de forças horizontais devido ao quê? As tensões de flexão. Tá certo? Aqui eu tenho flexão atuando nesse elemento, claramente, óbvio. Né? E, olha, as tensões de flexão aqui, tá certo, pessoal? Vão ser o quê? Para esse arranjo que está aqui, certamente para a face, né, para os elementos posicionados acima do centroide, eu tenho compressão aqui. E é isso que está representado. Ó. Tenho tensão compressiva, tensão compressiva. Então, olha, o sigma x vezes dA, né, sendo dA
a área da face desse elemento infinitesimal aqui, ó, né, já que eu estou fazendo equilíbrio de forças aqui. Então, eu tenho que pegar momento, ou tenho que pegar tensão e multiplicar por uma área, a área que ela está atuando. Né? Essa área é uma área que eu estou chamando de dA. Então, eu tenho a tensão de flexão σx aqui à direita, vezes dA, e a tensão de flexão σd vezes dA aqui à direita do meu elemento. Tudo bem, pessoal? E aqui, ó, eu já estou colocando uma componente horizontal, que eu estou admitindo que ela existe. Tá certo? E aí a gente vai verificar, né? Se ela for zero, né? Ela não existiria nesse exemplo. Mas vamos ver aqui que nesse exemplo ela vai ter um valor. Tá certo? Oi? Essas componentes horizontais são normais ou são de cisalhamento? Não, são cortantes, né? Ó, é uma força cortante aqui, ó, horizontal. Tá aqui, ó. Força cortante na horizontal. Tá certo? Ela atua no sentido de, né, cisalhar realmente o elemento. Né? Então, vamos lá. Eu tenho uma força concentrada, certo? Duas. Tem como você voltar para o slide anterior, por favor? Claro, sim. Mais um anterior. Sim. Aí, nesse deslocamento relativo. Essa força cisalhante, ela não é devida à carga concentrada, ela é devida à flexão da viga? Não. Ela é devida a todo o arranjo de esforços. Tá certo? Ela é devida a todo o arranjo de esforços. Tá? Aqui, no caso, nessa dedução, né, a gente vai perceber que, obviamente, né, essas cargas verticais, elas não vão ter influência aqui, tá certo? Na minha tensão, na minha carga horizontal. Só que essas cargas verticais vão ter influência no momento, tá certo? Elas vão ter influência no momento. Então, ela é influenciada por tudo aí, tá? Essa carga transversal, ou essa carga horizontal. Tudo bem? Entendi, professor. Entendi. Tá. Então, vamos lá. Ó. O que a gente está interessado aqui é em calcular essa parcela aqui, né, de força cortante horizontal. Então, obviamente, né, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, né, é o somatório de forças na horizontal. Né? Então, vamos lá. O que temos na horizontal? Eu arbitrei essa força aqui para a direita. Isso eu arbitrei. Né? E aí é o seguinte, então o que acontece? O somatório de forças na horizontal vai ser igual a zero. Eu não tenho, né, pessoal, nenhuma força, né, axial externa atuando ali, certo? Então vai ser igual a zero. Então, olha, aí, né, para as minhas convenções, o que está para a direita, né, é positivo. Então, ó, ΔH, positivo, mas aí, pessoal, as forças, ó, realmente, né, a magnitude, né, da força resultante devido a essa tensão aqui sigma-x seria a integração de todas essas parcelinhas aqui ao longo de dA. Então, por isso que eu coloco aqui, ó. As tensões devidas a sigma-x, ó, produzem forças para a direita. Então, elas vão ter uma parcela positiva aqui no meu somatório. As forças devido ao sigma d, né, elas são para a esquerda. Então, vai ser negativo aqui. Aí, pessoal, o que acontece? Eu vou isolar o ΔH, isso aqui tudo é igual a zero, né? E eu vou passar para a direita da igualdade os outros termos. Então, ó, eu faço um jogo de sinal aqui. Tá certo, pessoal? O sigma d aqui passa a ser positivo, o sigma x negativo, né? Para o outro lado da igualdade. E aí eu só substituo aqui, ó. Tá certo? A equação, né, de tensões devida a momento, né, é MY sobre I. Tá certo? Isso a gente já aprendeu. Né? MY sobre I. Né? Então, olha, eu tiro daqui da integral o que é constante. O valor de momento nessa seção aqui, ó, vamos lá, vamos admitir que o momento varia, né? Eu não tenho flexão pura aqui, então o momento varia. Em M e em C, o M vai ter um valor, que eu estou chamando de MC, e em D, ele vai ter outro valor, que eu estou chamando de ND. Tá certo? Então, ó, o ΔH,
vai cair nessa equaçãozinha aqui. Onde, pessoal, essa integral de área, tá certo? Aqui, ó, em relação a y, tá certo? É o que chamamos de momento de primeira ordem ou momento estático, que a gente já vai aprender como calcula isso daqui, tá certo? Mas, oi, pois não? Não entendi, quando o senhor tira da integral, vira momento? Não. Não é que vira momento. Lembra vamos lá, vamos lembrar aqui, ó. Como é a equação, né, da tensão de flexão? Sigma é igual a m vezes a posição onde eu quero calcular essa tensão sobre o momento de inércia. Não é essa a equação? Sim. Então, olha só, vamos abrir lá. Então, vamos abrir de uma vez, né? Sendo que, ó, aqui eu teria o sinal de menos, só que a consideração do sinal eu já estou fazendo pela convenção da direção das forças. Tudo bem? Eu já estou fazendo essa consideração aqui. Então, olha só, ficaria aqui, ó, ΔH igual, né? Aí, eu passando para o outro lado da igualdade, ficaria agora sigma D menos sigma X, ou menos sigma C dA, integral de área aqui. Tudo bem? Aí, eu vou abrir, ó, esses valores aqui. Então, como é que ficaria? Ó? Dentro da integral, MD vezes Y sobre I, né? Menos, né? MC Y sobre I. Tá certo? Isso aqui tudo, ó, integral de área, dA. Tudo bem? Aí, olha, o momento, né, em D, ele tem um valor. O momento em C também. O momento de inércia da seção também. Só o que varia aqui, ó, dentro dessa integral, é a posição Y. Tá certo? É a posição Y. Então, eu posso tirar o que é constante da igualdade. Né? Foi o que eu fiz ali. Então, ó, o ΔH ficou igual a MD, né? Aí, ó, o I eu coloco, é o mesmo, ele é comum, né? Então, MD menos MC sobre I, e lá dentro da integral, ó, coloquei em evidência o Y, dA. Ficou mais claro agora? Sim, sim, professor, obrigada. Ótimo. E esse termo aqui é o momento estático, o momento de primeira ordem da seção, né? Que vai depender do ponto que eu estou analisando. Diferente, né, por exemplo, do momento de inércia da seção. O momento de inércia da seção só depende, né, do eixo em torno do qual eu estou calculando aquele momento de inércia, mas ele vai valer para toda a seção, né? E não depende da posição, né, do ponto que eu estou analisando. O momento estático, a gente vai aprender a calcular, né, da seção, ele depende do eixo em torno do qual eu estou calculando e do ponto que eu estou analisando a minha tensão. A gente vai ver isso aí, tá? Então, olha só, seguindo ali, ó, então vou seguir aqui no quadro, né? ΔH, então, seria igual, ó. Se eu trabalhar, né, pessoal, ó, essa variação aqui infinitesimalmente, a gente lembra daquela nossa equaçãozinha lá, né? Que a variação, né, a derivada do momento em relação a x, ela é igual a quê, pessoal? Ao esforço cortante. Tá certo? Ela é igual ao esforço cortante. Né? Não é isso? Então, olha, esse ΔH aqui, ó, em vez dessa diferença de momentos aqui, o que eu posso colocar, né? Que o ΔH, tá certo? É igual a V ΔX, tá certo? Sobre I vezes o momento estático. Então, percebam, ó, isso daqui eu substituí por V vezes ΔX. Tá certo? Posso fazer isso. Né? Mantive aqui o momento de inércia e essa integral aqui eu já sei que é o momento estático.
né? Que a gente já vai aprender como calcula. Tudo bem? Aí, só rearrumando, né? Essa equação fica da forma como está colocado aqui. Tá certo? Fica da forma como está colocado aqui, ó. A força horizontal, né? Resultante que atua aqui, ó, nesse elemento, tá certo? Força cortante horizontal vai ser igual ao esforço cortante atuando ali naquela seção, ali naquele elemento infinitesimal, tá certo? Vezes Q, tá? Sobre I vezes ΔX, porque ele atua, né? Eu vou fazer esse cálculo ao longo de um comprimento. Então, percebam, né? Se eu tenho a equação aqui, ó, de variação, por exemplo, do V, ou se o V é constante, né? Se o meu esforço cortante é constante, né? Então, o que eu teria que fazer, né? Coloco o valor dele aqui, multiplico por esse comprimento ΔX, né? Pelo momento estático e divido pelo momento de inércia da seção. E aí, pessoal, evoluímos para o que chamamos de fluxo de cisalhamento, né? Para a gente independer desse comprimento infinitesimal aí, ΔX. Então, o fluxo de cisalhamento seria essa força aqui por unidade de comprimento. Então, eu divido o ΔH por ΔX. E aí, o que seria esse fluxo de cisalhamento, né, pessoal? Eu tenho aqui, ó, o meu elemento infinitesimal ser D. C', D', né? Seria, ó, várias forçazinhas aqui, ó, né? Por unidade de comprimento. Esse é o meu fluxo de cisalhamento. Então, eu multiplicando o fluxo de cisalhamento por todo esse comprimento infinitesimal aqui, ΔX, eu tenho meu ΔH. Só que aqui a gente vai trabalhar mais com esse conceito realmente do fluxo. Tá certo, pessoal? E aí, a gente tem até uma série de aplicações, principalmente quando a gente trabalha com seções de paredes finas, tá certo? Mas aqui a gente vai usar, né, o conceito de fluxo, mais para deduzir, né, para chegarmos na equação da tensão de cisalhamento devido a esforço transversal. Tudo bem? Professor? Então, olha só. Oi, pois não. Para ver se eu entendi tudo errado. Mas esse ΔH está equilibrando as forças normais da flexão, é isso? Ele surge para equilibrar? No caso aqui, sim. No caso aqui, sim. Né? Essa força ΔH é necessária para a gente ter equilíbrio, perceba aí. Né? Agora é o seguinte, Gabriel, né? Aproveitando a tua pergunta, vamos dizer que eu estou trabalhando com flexão pura. Na flexão pura, você concorda que o MD seria igual ao MC? Porque quando eu tenho flexão pura, o meu momento não varia, né? Então, o momento que atuaria aqui, ó, é o mesmo momento que atua aqui. Tá certo? Então, quando eu tenho flexão pura, o que acontece? Isso aqui é zero. E aí, o que acontece com a minha força horizontal? É zero. Por quê? Quando eu tenho flexão pura, eu não tenho tensão de cisalhamento. Tá certo, pessoal? Devido a esforço cortante. Pelo menos não no plano que eu estou analisando. Depois a gente vai se preocupar com transformações de tensão. A gente vai ver que em outros planos eu vou ter. Mas eu não teria, né, na flexão pura, né, essa parcela horizontal de força aqui atuando. Tá certo? Tá entendido aí? Entendi. Beleza, beleza. Então vamos seguindo aqui, ó, só para a gente aprofundar, né, e até ver alguma aplicação prática desse fluxo de cisalhamento. Vamos resolver esse exemplo aqui. Uma viga é feita de 3 pranchas, tá certo? Pregadas juntas aí. Sabendo que o espaçamento entre os pregos é de 25 milímetros, então imaginem o seguinte, né? Eu pego essa viga, coloco de lado, tá certo? Então, agora eu vou enxergar a viga aqui, ó, de lado.
tá certo? Então, aqui, né, tem as abas inferior, né? Inferior e superior, né? E aí tem uma alma aqui e, olha só, eu tenho aqui, ó, um prego, tá certo? Colocado aqui em cima e aqui embaixo para juntar essas partes. A cada 25 milímetros, né, eu tenho um prego, tá certo? Ou um par de pregos, né? Um em cima e outro embaixo. Tá certo? A cada 25 milímetros. É isso que está colocado aí. Tá? Sabendo que o cisalhamento vertical da viga é 500, né, newton, então é o seguinte, eu tenho uma força cortante, que eu estou considerando aí constante, então imagine que essa viga aí, ó, ela está em balanço, tá certo? Imagina que ela está engastada, né? Engastada aqui, um comprimento qualquer, e eu tenho, ó, uma força V aí, ó, de 500, né, newtons. Então, eu tenho um esforço cortante constante aí, tá certo? Mas percebam, eu vou ter uma flexão variável, né? Determine a força cortante em cada prego. Tá? Então, a força cortante, pessoal, em cada prego, né, é aquela que tende a cisalhar o prego. Então, ela atua aí no sentido horizontal. Não é? Então, a gente vai calcular o fluxo de cisalhamento, tá? Que atua entre os pregos, e para saber a força cortante total em cada prego, eu pego esse fluxo, né, que é força horizontal por unidade de comprimento, e multiplico pela distância entre os pregos. Tá certo? É o que está colocando aqui, né? O que está colocado aqui. Agora, então, vamos lá, pessoal. Aqui, deixa eu ver se eu ainda não mostrei. Só um minuto. Rapaz, espera aí, eu pulei aqui em algum momento. Não, é que eu ainda não ensinei, né? Como calcular. Não, mas esse momento estático a gente já vai ver como calcula e ensinar nesse exemplo. Tudo bem? Depois eu dou mais detalhes dele. Então, vamos resolver esse exemplo juntos, já que, né, eu não sei, vocês devem ter aprendido a calcular momento estático em mecânica geral, né, mas vamos relembrar aqui, tá certo? Então, olha só, pessoal, a primeira coisa, né, isso aqui é uma viga totalmente simétrica, tá certo? Ela tem dois planos de simetria aí, tá certo? Essa seção, né? Então, tanto faz a gente analisar os pregos de cima ou os pregos aqui de baixo. A força, né, de cisalhamento horizontal atuando em cada prego vai ser a mesma. Então, é o seguinte, a força horizontal por unidade de comprimento ou fluxo de cisalhamento na superfície, né, inferior da prancha vai ser o quê? Vai ser, a fórmula a gente já tem, a força cortante, que é constante, então ela tem um valor já de 500, vezes o momento estático, tá certo? E aí eu já falei, o momento estático depende do ponto da seção que eu estou analisando, tá certo? E a gente vai ver como calcula. Sobre o momento de inércia. O momento de inércia, pessoal, né, isso aqui é uma seção composta, a gente vai ter que aplicar o teorema de eixo paralelo, já está aqui, né? O centroide, né, vai ser bem no meio da altura, tá certo? E agora vamos ver como a gente calcula esse momento estático, pessoal. Ok, o centroide bem no meio, então essa altura aqui, né, total tem 140, então isso daqui é 70 milímetros, né? Meu centroide fica a 70 milímetros aí da base, tá certo? Olha só, pessoal, o momento estático,
ele é dado pela seguinte forma. A vezes y barra linha. Falta um linha aí, tá certo? Nessa equação que está no exemplo. Quando eu mandar, já vai corrigir. Vamos lá. O que é essa área e o que é esse y barra linha? Olha o seguinte. Eu quero analisar, né, pessoal, a força atuando, né, a força horizontal atuando nos pregos, onde só o prego vai... Aí vem uma pergunta. Onde é, pessoal, que só os pregos vão estar trabalhando? Nas interfaces entre os... Não é? Nas junções, né, entre as partes, tá certo? Por quê? Por exemplo, se eu for analisar aqui em cima, não está atuando só o prego. Na verdade, o prego pouco atua aí. O que vai estar atuando é a madeira. Tá certo? Agora, nas juntas, pessoal, né? Nas juntas eu não tenho madeira. Eu só tenho prego. Então, é ali onde eles vão estar sendo submetidos realmente às forças cisalhantes. Tudo bem? Né? Só eles vão estar trabalhando. Então, olha só. O que eu tenho que analisar? Eu vou analisar os pontos de junção. Tá certo? Eu vou analisar os pontos de junção. Eu vou escolher esse daqui de cima. Tá certo? Então, ó, eu tenho que analisar as forças atuando nessa altura aqui. Tá? Então, essa área, pessoal, a área que a gente escolhe aqui, ó, quando vai calcular o momento estático em relação a uma determinada altura da seção transversal, é assim que a gente pensa, né, vai ser a área acima ou abaixo daquele ponto, ou daquela altura. Certo? Tanto faz, vai dar a mesma coisa. Tá? Mas aqui é óbvio, né, pessoal? Se eu escolher a área abaixo, eu vou ter uma área composta, né? Olha só, vou ter esses dois retângulozinhos aqui para analisar. Se eu escolher a área de cima, aí eu tenho uma área simples aqui para analisar. Então, claro, vou escolher essa área de cima. Tá certo? Então, ó, Q é igual a essa área aqui, ó, que está acima, né, do ponto que eu quero analisar. Tá certo? Que vai ser 100 vezes 200, vezes 20. Isso aqui vai estar tudo em milímetro, depois no final eu boto a unidade. Tá? E esse y barra linha é o que, pessoal? É a distância do centroide da área que eu selecionei, que está acima ou abaixo do ponto que eu estou analisando, tá certo? Até o centroide da seção. Tá certo? Isso é o y barra linha. Tá entendido, pessoal? Então, olha só, eu quero todo mundo muito concentrado nessa observação que eu vou fazer agora. Muita gente erra na hora de calcular o momento estático, por quê? Ah, não, eu estou calculando o momento estático em relação a essa altura. Aí pega e usa isso aqui como y barra, a distância daqui para o centroide. Não é assim que a gente trabalha, pessoal. Né? A gente pega o centroide da área que a gente está analisando, tá certo? Até o centroide da seção. Então, não confundam isso, por favor. Tá certo? Tá claro isso aqui? Então, qual é a distância aqui, né, pessoal? Olha só. A distância seria, né? Isso, né? Porque, olha, daqui até aqui é 50, e aí mais 10 milímetros daqui, ó, 60. Então, esse Q aqui, já tem o resultado ali, vai dar 120 vezes 10 a terceira milímetros cúbicos. Aí, ó, não confundir aqui também, né? Aqui eu tenho uma área vezes o comprimento, então milímetros cúbicos. Tá certo? Então, ó, momento estático de primeira ordem, pessoal. Né? O momento estático ou momento de primeira ordem. É assim que a gente calcula. Tá certo? Então, é como se a gente estivesse tratando, ó, essa área aqui, ó, como uma força, né? E a linha de ação dela, né, em relação ao centroide, passa no centroide dela. Então, ó, momento estático de primeira ordem, né? Em relação a essa área aqui. Tudo bem? Ok? E o momento de inércia já está dado o valor aí também, né? E é igual a 16,2, né? 0,20
vezes 10 a sexta milímetros a quarta, né? O momento de inércia, milímetros a quarta, né? Então, olha só, o Q, né, pessoal, vai ser V vezes o momento estático sobre I, isso daqui, ó, 500 newtons, vezes o momento estático, que é 120, vezes 10 a terceira milímetros cúbicos, sobre 16,2, 10 a sexta milímetros a quarta. Isso aqui vai dar o quê? Olha só, milímetros cúbicos aqui, ó. Vai sumir daqui, aqui embaixo vai ficar só milímetro, né? E aí, então, ó, esse resultado vai dar em Newton por milímetro, que é a unidade do fluxo de cisalhamento, né? Uma força por unidade de comprimento, tá certo? Isso daqui deu 3.704 mais por metro. Então, Newton por metro. Quando eu transformar isso aqui para milímetro, que é o que eu estou fazendo aqui, eu coloco 10 a terceira, né? Embaixo, então, porque metro é 10 a terceira milímetro. Então, ficaria 3,704 Newton por milímetro. Tá certo? Ou 3.704 Newton por metro. Dá no mesmo, né? É o que vocês têm aí na solução. Só que o que eu estou querendo é a força de cisalhamento que atua em cada prego. Então, olha só, eu vou fazer aqui para cima, tá? Então, essa força de cisalhamento em cada prego, já disse, né? Vai ser uma força horizontal, e eu vou calcular mediante esse fluxo de cisalhamento. Então, ó, entre cada prego, né, pessoal, eu tenho um fluxo de cisalhamento de 3,704 newtons por milímetro. Então, para eu calcular a força total dada por esse fluxo de cisalhamento, eu multiplico o fluxo, que é constante, pela distância entre os pregos. Então, aqui é Q vezes o ΔX, que é 25 milímetros. Isso daí vai dar 92,6 Newton, né? Aqui eu tenho Newton por unidade de comprimento, aqui uma distância, então a força, obviamente, vai dar em Newton. Tudo bem, pessoal? Professor? Oi, pois não. O diâmetro do prego foi? Oi? O senhor multiplicou pelo diâmetro do prego? Não. Pela distância entre os pregos. Porque, olha só, então, vou desenhar um pouco maior aqui, ó. Desenhar um pouco maior aqui. O fluxo que eu estou calculando, que eu fiz aqui em cima também pode gerar confusão, né? Aqui eu tenho um prego, aqui eu tenho outro. Essa distância aqui, ó, entre um prego e outro, é de 25 milímetros. Tá certo? Então, olha só. E o fluxo de cisalhamento que eu vou ter, ó, ao longo de toda essa junta aqui, tá certo? Toda essa junta, tanto de cima quanto de baixo, o fluxo de cisalhamento, né, é Q, que eu calculei aqui. Então, qual é a força que atua em cada prego, pessoal? Olha, por exemplo, esse primeiro prego aqui, né, vai aguentar, né, o fluxo vezes 25. Esse próximo prego aqui, ó, ele vai aguentar esse fluxo aqui vezes 25. O próximo prego é a mesma coisa. Tudo bem? Então, a força que vai atuar em cada prego é o fluxo de cisalhamento, né, na junta que eu estou analisando, vezes a distância entre os pregos. Concorda? Não é essa força resultante que atua em cada prego? Alô? Beleza. E aí, a partir disso daqui, pessoal, olha só. Se o prego vai ser submetido a uma força de 92,6 newtons, tá certo? Vamos seguir um pouquinho a análise aqui. Vamos dizer que o material desse prego, né,
ele tem uma tensão admissível, já eu mesclando, né, limite de escoamento com o fator de segurança, vamos dizer que a tensão admissível nesse prego, em cada prego desses aí, seja de 100 megapascal. Calculei a força que vai estar atuando nele, tá certo? Então, de quanto vai ter que ser o diâmetro do prego? Já que alguém questionou aí, não, você vai usar o diâmetro do prego? Não. O diâmetro do prego eu posso calcular a partir do momento que eu conheço a força, né, que ele vai ter que aguentar de cisalhamento e a tensão admissível dele, que na verdade aqui, né, vamos botar aqui tensão de cisalhamento admissível, porque é essa tensão que vai atuar nele, tá? Tem uma tensão de cisalhamento admissível de 100. Então, olha só, tensão admissível, né, vou igualar a tensão de cisalhamento atuante. Isso aqui, né, pessoal, o prego vai estar submetido a um cisalhamento simples, né? Então, seria a força pela área dele, que é π d ao quadrado sobre 4. Então, o diâmetro aqui, ó, eu posso calcular, né? Seria 4, raiz, né, de 4f sobre, né, π, tensão de cisalhamento admissível. Vamos ver quanto é que daria isso daqui? Se isso aqui for 100 megapascal, façam o cálculo aí, por favor, pessoal. Né? Vejam quanto daria esse diâmetro aqui. Vou fazer. Oi? Eu tô com uma dúvida ainda na escolha da área. O senhor mostrou escolhendo a de cima. Eu tô com dúvida sobre se eu escolhesse a de baixo. Ah, tá tudo bem. Olha só. Mas você está na dúvida se eu escolhesse trabalhar nesse ponto ou se eu ainda escolhesse trabalhar nessa altura, mas usar essa área de baixo. Essa dúvida? Área de baixo, sim, essa. Então vamos lá. A gente pode comparar aqui. A gente pode comparar. Vamos então pensar aqui que a gente vai usar a área de baixo. Então, olha, eu peço para quem já entendeu, faça esse cálculo aqui e me dê o diâmetro, tá? Por favor. Então, olha só. Se eu usasse a área de baixo, pessoal. Primeira coisa, né? Olha só. Então, vou calcular o mesmo que para isso aqui, mas usando agora, ó, essa área aqui de baixo, que é uma área composta, né? Então, a área, né? Esse termozinho aqui, vai ser o quê? A soma dessas duas áreas. Concorda? Soma dessas duas áreas. Aqui era 100, né? Aqui era 100 também. Então, olha, vai ser essa área, que é 100 vezes 20, mais essa área aqui também, que é 100 vezes 20. Tudo bem? Eu tenho que multiplicar, isso aqui é a área, né? Eu tenho que multiplicar pelo y barra linha dessa área composta aqui. E aí, né, pessoal, eu sei como é que eu calculo o centroide de uma área composta, né? Então, o centroide de uma área composta dessa área composta aqui, vai ser o quê? Né? Eu pego uma base de referência, né? Que eu vou usar essa base inferior aqui como base de referência, e aí eu trabalho o somatório das áreas, 100 vezes 20, então, ó, isso aqui é a área 1, né? 100 vezes 20, vezes o centroide dela em relação à minha referência. Tá bom? Então, olha, daqui para cá é 20, né? E daqui até o meio dessa área, né? Mais 50. Então, esse centroidezinho aqui, ó, em relação à minha base de referência, é o quanto? 70, né? 70. Ok. Mais, né? Agora, essa áreazinha aqui, ó, que é a mesma área, né? 100 vezes 20, vezes... Agora, o centroide dessa daqui em relação à minha base de referência é quanto? 10, né? É 10. E isso aqui eu divido
Tá certo? Ó, isso aqui, na verdade, ó, eu estou calculando ainda o centroide dessa minha área, para depois calcular a distância dele para o centroide da figura. Tudo bem? Ainda não é o y barra linha aqui, né? É o centroide dessa minha área aqui, ó. Centroide da área inferior. Vou colocar aqui, né? A parte de baixo, né? Então, isso daqui, ó, duas vezes, porque as áreas são iguais, né, pessoal? Tem o mesmo valor, né? Dessa e dessa. Então, me digam aqui, ó, quanto deu esse centroide aqui, ó. Ou seja, qual é a altura? Aí, ó, eu estou pegando aqui, eu vou chamar isso aqui, esse novo, de centroide 1. Isso aqui é o centroide da figura toda, né, que é a metade da altura. E esse que eu vou calcular é o centroide 1, que vai estar um pouquinho mais abaixo aqui, né? Então, me digam aí, quanto é que deu esse daqui? Esse centroide 1. Façam aí, por favor. Vamos lá, pessoal, ajuda. Professor, a imagem está muito ruim, pelo menos aqui. Não estou conseguindo chegar direito. Tá, então deixa que eu calculo. Eu acho que aqui deu 40, professor. Deu 40? Tá, então vamos testar para ver se deu certo. Então, isso daqui, ó, 40 milímetros. Então, quanto é o y barra linha, pessoal? De 40 para 70, né? Dá 30. Tá certo? Então, aqui, ó, 30 milímetros. Pessoal, olha só. 30, né? Aqui, ó, vai ter 100 vezes 20, 2.000, mais 2.000. Então, 4.000 milímetros quadrados, porque é a área, vezes 30. Vai dar 120.000 milímetros cúbicos, que foi o que deu aqui. 10 a terceira milímetros cúbicos. Entendeu? Quem foi que perguntou aí? Foi eu, professor, foi eu, Joseph. Não, mas quem é? Fala o nome. Joseph. Tá, o Joseph. Mas eu tenho certeza que podia ser a dúvida de muito mais gente. Então, percebam, né, pessoal? Tanto faz, como eu falei, calcular o momento estático, né? Pegando a área de baixo ou a área acima da minha seção de referência. Professor? Agora, é claro, né? A gente tem que ser esperto e ver onde dá menos trabalho. Né? Nessa aqui, claramente, né? Eu tenho uma área simples aqui para cima. Agora, vai ter questões que você não vai ter para onde fugir. Vai ter que trabalhar com uma área composta. Então, já aprenderam como faz. No caso, essa questão seria quando a geometria não fosse igual, de cima e de baixo, certo? Se separar pelo centroide. Se separar pelo... Não entendi. Porque entendi. Né? Entendi. Aí sempre... Aí, nesse caso que você falou, né? Eu vou ter uma área composta para trabalhar mesmo. Não é isso? Eu acho que é essa a tua proposta. Tá. E quanto deu o diâmetro aqui do prego? Não esqueci, não. Professor, eu não entendi muito bem esse seu cálculo do Y de baixo, assim, não faz a distância do centroide do meio para o centroide da parte inferior? Não, veja bem. Olha só, eu estou analisando, eu continuo analisando essa junta aqui. Tá certo? Eu continuo analisando essa junta aqui, a junta superior. Foi o que pediram aí. Aí eu falei, eu posso usar para calcular o meu momento estático, tanto essa área aqui, que é uma área simples, ó, só um retângulo, quanto o que tiver para baixo dela. Né? Aí perceba, aqui eu tenho 2 retângulos, é uma área composta. Tudo bem? Acompanhando. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular essa área aqui, essa área composta, que é a soma das duas áreas, simplesmente. Tá certo? Aí tá aqui já, ó. E também calcular o meu y barra linha. O y barra linha é o centroide da seção toda, é a distância do centroide da seção toda, que permanece aqui, né? Até o centroide dessa seção, ó. Percebam aqui, ó. Essa áreazinha aqui, ó. Tá? Que é um T de cabeça para baixo, né? Invertido aqui. Então, como é que eu calculo o centroide de uma área composta?
é o somatório das áreas vezes o centroide de cada uma. Está aqui, ó. Em relação a uma referência, que eu estabeleci isso aqui como referência, sobre o somatório das áreas. Então, está aqui, ó. O y barra dessa figurinha aqui, ó, desse T de cabeça para baixo, em relação à minha base de referência aqui, é 40 milímetros. Então, meu y barra linha, se eu considerar essa áreazinha aqui, é 70 menos 40. É a distância do centroide para o centroide da minha área abaixo da junta. Tudo bem? Se eu optasse por trabalhar, não, ó, em vez de trabalhar com essa junta aqui superior, eu vou trabalhar com a inferior. Dá no mesmo, pessoal. Mas aí sim, se eu trabalho com a inferior, aí o que eu vou fazer? Eu vou usar essa áreazinha aqui, né? Mais fácil para mim. Tá certo? Vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Tá entendido agora? Sim, né? obrigado, professor. Né? Eu posso usar só essa areazinha se eu tiver essa junta como referência. Tá? Sim, quanto deu o diâmetro, pessoal? A gente tem uma ideia aí de ordem de grandeza. Professor, isso aí não dá para enxergar mesmo, professor. Não dá para chegar. Não dá? Que é isso, cara? Dá sim. Então, vou fazer aqui. E igual raiz de 4 vezes 92,6 dividido por I vezes 100. Ó, isso aqui está dando 1. Então, eu nem acho isso aí, né, pessoal? Né, no mercado para comprar, né? Eu pego com 1 milímetro, né? É um alfinete, né? Então, vocês percebam, né, que se eu tiver um material muito bom, porque, olha, uma tensão de cisalhamento admissível de 100 mega é um material muito bom, tá certo? Né? Já considerando o fator de segurança, enfim, né? É um material bom. Né? Se eu tivesse um material mais fuleira, se isso aqui fosse para 50, por exemplo, quanto é que seria o diâmetro? Já subiria aí 50% também, né? Para 1,5 milímetros, tá certo? Então, a gente percebe, né, que isso aqui é uma força, pessoal, isso que eu quero que vocês vejam. Isso aqui é uma força pequena, tá certo? Isso aqui é uma força pequena. Né? Professor? Oi? É só uma crítica construtiva. Se o senhor pudesse usar essa caneta aí mais escura, eu te ficaria grato. Agora, não, porque eu carreguei agora. Tá. Então, tranquilo. Mas beleza, pessoal, quando tiver ruim mesmo de enxergar, vocês falem aí, né? Andrei, depois dá para dar um jeito aí nesses outros que ficaram meio apagados aqui? Dá uma avivada nele aí na edição? Então, vou ter que cobrir tudo aí. Só que isso aqui é um exemplo, né, pessoal? Eu fui para o quadro para ser mais didático, né? Mas a solução está aí. Tá? Só não o diâmetro, né? Porque o diâmetro eu já peguei um embalo para fazer um outro cálculo, né? Que falaram em diâmetro do prego aí. Entenderam, pessoal? Né? Então, tem aplicações bem diretas, né? Desse fluxo de cisalhamento, por exemplo. Tá certo? Quando a gente tem, né, por exemplo, a gente tem juntas soldadas, né, rebitadas para formar essas seções, né? É interessante a gente conhecer, né, a força de cisalhamento que atua nessas juntas. Bom, então vamos lá, pessoal. Né? Resolvemos uma questão aqui com fluxo de cisalhamento, né? Demos a ideia do conceito. Mas só mais um detalhe aqui. Aqui eu estou trabalhando com uma força constante. Né, uma força cortante constante, que vai me dar um fluxo de cisalhamento constante também. Né? Lógico, a depender da altura que eu estou analisando, mas para uma determinada altura tem um determinado fluxo que eu calculei aqui. Né?
como 3.704 newtons por metro. Agora, se eu tenho, por exemplo, um esforço cortante variável, por exemplo, se em vez de uma carga concentrada eu tivesse uma carga distribuída, né? O meu esforço cortante ia ser variável, né? E aí, pessoal, o que vocês iam ter que fazer aqui, ó, onde tem o... deixa eu voltar aqui a apresentação. Onde tem aqui, ó, o esforço cortante, você vai ter que colocar, né, a equação do esforço cortante. E aí, o meu fluxo de cisalhamento, ele vai ser variável também. Se o esforço cortante é uma equação de primeiro grau, o fluxo de cisalhamento também vai ser. Né? Por quê? Isso aqui é um número, isso aqui é um número, Q e I. Né? Então, o que pode ser uma função é o V, é óbvio, né? Se eu tiver também uma seção transversal variável, né? Isso aqui também pode variar, só que na mesma seção, não. Certo? Na mesma seção, não. Então, olha, se isso aqui é uma equação de primeiro grau, por exemplo, se eu tenho um esforço uniformemente distribuído, o meu esforço cortante, né, vai ser uma equação do primeiro grau. Tá certo? E aí, o meu fluxo também. E aí, como é que eu calculo essa resultante? Eu tenho que integrar o fluxo de cisalhamento ao longo do comprimento que eu quero calcular. Simples assim. Não é? Certo? Então, atenção para isso, né? Então, vamos lá, olha. Pessoal, para tensão de cisalhamento, agora, como é que eu faço? Né? Se a gente pensar, né, de novo, no nosso elementozinho infinitesimal, né? Aquele primeiro lá, certo? Então, olha, aqui, ó, antes eu estava analisando aqui por cima, agora eu estou analisando, ó, esse elemento aqui. Mas é o mesmo ponto, certo? É o mesmo ponto aqui que eu estou querendo analisar. Então, olha, eu tinha uma força ΔH atuando aqui, não é? Então, para eu calcular a tensão de cisalhamento devido a essa força cortante nessa areazinha aqui, ó, do elemento infinitesimal, vai ser ΔH sobre ΔA. Tá certo? Então, como é que fica aqui, né, pessoal? O ΔH eu sei que é Q vezes ΔX, né? O fluxo de cisalhamento vezes o comprimento infinitesimal do meu elemento. Então, olha só. E o fluxo de cisalhamento, eu posso abrir aqui, ó, é VQ sobre I, né? Esforço cortante vezes momento estático sobre momento de inércia. Isso aqui vai ficar ΔX sobre T vezes ΔX. Por quê? Né? Eu estou considerando uma determinada espessura aí da minha viga. Tá certo? E aí, olha só, se eu estou analisando essa partezinha aqui, ó, então, qual é a espessura que eu tenho que analisar, pessoal? Ou essa largura, né? Fica até melhor da minha seção. Essa largurinha aqui, ó. Então, isso aqui seria o meu ΔX, e esse aqui é a largura. Então, esse ΔX daqui de cima soma com esse de baixo. Então, a tensão de cisalhamento, pessoal, média, porque é o seguinte, eu vou ter variações ao longo da altura, mas eu também tenho ao longo da largura. Só que essa variação ao longo da largura, eu costumo, né, desprezar. Tá certo? Percebam, ó, eu tenho aqui uma variação, né, da tensão de cisalhamento ao longo da largura. Só que eu vou trabalhar com esse valor médio aqui, ó. Com esse valor médio. Né? E esse valor médio, para uma determinada altura de seção transversal, tá certo, pessoal? Da tensão de cisalhamento, vai ser VQ sobre IT. Então, olha só. Ainda que eu tenha um esforço cortante, variável, vamos dizer que ele é variável, mas vamos analisar numa seção especificamente. Numa seção especificamente, eu tenho um valor de esforço cortante, né? Lembra? A gente calcula o diagrama de esforço cortante, né, ao longo da viga toda. Para um determinado comprimento da viga, eu tenho um valor de esforço cortante. Basta pegar a equação e colocar o X lá, né? Então, eu tenho um valor de esforço cortante. Então, isso aqui não muda. Na seção, o V. O I, o momento de inércia, também não muda na seção, pessoal. O que pode mudar na seção? Nessa seção aqui especificamente, ó, a largura pode variar. Não é isso? Ó? Aqui eu tenho uma largura. Aqui embaixo, ó, eu já tenho uma outra largura bem maior. Né?
E o que mais pode variar? Obviamente, né, se eu mudo a altura que eu estou trabalhando aqui, eu mudo meu momento estático também. Tudo bem, pessoal? Ok? Aí, olha o que acontece também, né? Então, essa aqui, ó, é a minha equaçãozinha para a tensão média. Tá certo? Numa certa altura da seção transversal. Percebam, pessoal, que olha só, aqui eu tenho a tensão média é VQ sobre IT. Então, vamos pensar no ponto na superfície, pessoal. Né? Ó, eu vou analisar na superfície aqui. Pessoal, aqui em cima, ó, eu teria alguma coisa para equilibrar se eu tivesse alguma força cisalhante aqui? Quando eu entro no material, o próprio material vai equilibrando. Agora, aqui na superfície, eu tenho algo para equilibrar essa força horizontal aqui? Então, vamos pensar primeiro fisicamente. Tenho? Não. Não. Então, eu não posso ter tensão de cisalhamento aí, senão não tem equilíbrio. Então, na superfície, pessoal, tanto inferior como inferior, né, a tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante, né, devido ao esforço cortante, é nula. Agora, vamos analisar matematicamente, pela equação. Eu quero calcular a tensão de cisalhamento aqui, ó, na face superior. Então, eu vou usar esse momento estático aí. Né? Ó, a largura eu tenho, o V eu tenho, o I eu também tenho. Agora, vamos calcular o momento estático, pessoal. O momento estático, eu tenho que pegar a área acima ou abaixo do ponto que eu estou analisando. Né? Se eu estou analisando aqui na superfície, quanto vale a área acima da superfície? Superior? Zero. Então, o momento estático é zero. Aí você pensa, professor, mas então se eu usar a área de baixo? Não, para baixo tem área. Não tem? Tem. Toda essa área aqui. Mas aí quanto seria meu y barra linha, que é o outro termo do momento estático? A distância do centroide dessa área aqui para a área completa. Essa é a área completa. Então, os centroides coincidem, o momento estático segue sendo zero. Mesma coisa se eu analisar na superfície inferior. Qual é a área abaixo da superfície inferior? Eu tenho essa opção de usar a área de baixo ou a área de cima. Zero. Então, na superfície, pessoal, superior e inferior, a tensão de cisalhamento vai ser nula relativa ao esforço cortante. Certo? A tensão de cisalhamento relativa ao esforço cortante vai ser nula. Agora, vamos lá, pessoal. O que é... Aí o que a gente trata como superfície, né? Essa superfície e a largura e o cálculo do momento estático vai depender da direção, né, de atuação da força. Então, olha, aqui eu considero superfície aqui e aqui se a força cortante, né, for nessa direção aqui. Tá certo? Se a força fosse nessa direção aqui, ó, as minhas superfícies já seriam essa e essa. Tá certo? Porque aqui pro meio, ó, eu tenho tensão. Tá certo? Então, muito cuidado com isso também. Né? A superfície que eu considero, né, também tem relação, né, onde a tensão de cisalhamento é zero, né, as superfícies onde a tensão de cisalhamento é zero, devido a cortante, tem relação com a direção do meu esforço cortante. Tá claro isso, pessoal? Tá? Claro. Ok. Se a largura da viga é relativamente pequena comparado com a altura, a tensão de cisalhamento varia muito pouco ao longo da largura. Tá? E o valor médio pode ser usado sem problemas. Né? Isso é o que normalmente, né, a gente vai ter. Certo? Então, vamos usar essa equaçãozinha aqui sim. Tá? Agora vamos aqui para algumas seções mais comuns, né, na prática. Eu tenho a seção retangular, tá certo? E uma seção circular aqui. São seções transversais muito comuns, né? Percebam, pessoal, que para uma ou para outra, não importa. O comportamento, né, da tensão de cisalhamento, tá certo?
devido a um esforço transversal, ele vai ser parabólico. Aí lembrem lá, né, da primeira aula que eu mostrei lá um estado de tensões, de flexão, de cisalhamento, eu disse que mais no fim do curso vocês iam entender aquele comportamento. Esse equacionamento aqui, pessoal, VQ sobre I, B ou IT, né? A gente vai usar T, tá? Depois eu vou corrigir aqui também. Vai me fornecer um comportamento parabólico para essa tensão de cisalhamento. E esse comportamento parabólico eu tenho o quê? 0 nas superfícies superior e inferior e um máximo no centroide da seção, pessoal. Certo? É onde eu vou ter a minha tensão de cisalhamento máximo. Tá? Então, ó, aqui e aqui, né, a minha tensão de cisalhamento é nula. Isso para o esforço cortante em que direção, pessoal? Na horizontal ou na vertical? Vertical. Na vertical. E aqui, ó, o esforço cortante, já saibam, né, que estaria aqui para cima. Porque, ó, o sentido das tensões coincide com o sentido do esforço. Né? Agora, se a minha tensão, se o meu esforço estivesse nesse sentido aqui, então, quanto é que valeria, por exemplo, a minha tensão de cisalhamento aqui, ó? 0. 0, e aqui também 0. E aqui no meio, ó, inclusive aqui em cima, né, ele seria máximo, né? E seria nesse sentido, obviamente, também. Tá? Então, cuidado com isso. Aí, olha só, a gente pode desenvolver essa equação aqui, né, para ter algo... Oi? Pois não. Mesmo se essa seção transversal não fosse simétrica, a tensão de cisalhamento máximo seria no centro geométrico? No centroide da seção. No centroide da seção. Sim. Mesmo se não fosse simétrico? Sim. Não tenha dúvida. Tá bom? Tá certo. Aí, olha só. Olha só. Aqui eu tenho uma largura constante, né? Eu posso desenvolver esse momento estático aqui, fazendo, né, trabalhando com ele de forma genérica. Percebam aqui, né? Se eu pego, por exemplo, uma areazinha aqui, ó, qualquer, tá certo? Para analisar, né? Então, eu vou ter uma largura T, aqui tá B, eu vou depois ajeitar, né? E uma alturazinha, né, dessa areazinha, que eu posso chamar de DY, tá certo? Ou delta H, o que seja, né? Se eu calcular o momento estático, né, de uma areazinha qualquer, que eu escolho aqui, tá certo, pessoal? Tomando como referência a posição Y, ou seja, a altura em relação ao meu centroide, tá certo? É essa equação que eu vou chegar se eu tenho uma seção retangular. Então, percebam, pessoal, onde é que eu vou ter a minha tensão máxima? É para quando o Y for igual a quanto? Já que o Y tem como origem o centroide. É para Y igual a quanto? Então, o Y igual a 0. Tá certo? Y igual a 0. Então, se eu igualo esse Y a 0, então a minha tensão máxima de cisalhamento para uma seção retangular vai ser 3 sobre 2 V sobre A. Tá? Ok? Numa seção retangular, essa equação só vale para a tensão máxima numa seção retangular. Eu não quero vocês acostumados com essas equações aqui. Né? Para a seção circular, beleza. Por quê? É difícil eu calcular momentos estáticos para outras posições que não o centroide. Por quê? Eu conhecer, por exemplo, eu conheço a equação do centroide, né? Deixa eu pegar aqui, né? Para uma semisfera, tá certo? Qual é a posição do centroide numa semisfera? Né? É 4C sobre 3π. Isso aí é conhecido. Agora, se eu pego num ponto qualquer aqui, por exemplo, né? Uma altura qualquer, quanto é que vale o centroide disso daqui? Né? E aí começa a ficar mais difícil. Então, quando a gente trabalhar com seções circulares, normalmente o que vai interessar vai ser realmente esse valor máximo. Aí, então, essa equação aqui pode utilizar sem problema.
para uma seção circular, a tensão máxima de cisalhamento devido a esforço cortante vai ser 4/3 de V sobre A. Simples. Né? Para uma seção retangular, vai ser 3/2 V sobre A. Só que eu quero vocês acostumando a usar a equação completa. Tá certo? VQ sobre IT. Calcular o momento estático, enfim. Porque quando eu trabalhar com seções compostas, não inventem de usar essa equação aqui, pessoal. Por favor. Certo? Não se aplica. Tá? Então, VQ sobre IT. E aí, olha, para uma... vamos lá. Para uma seção transversal composta, para um perfil... Aqui, por exemplo, eu tenho um perfil duplo T ou perfil I. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem a tensão de cisalhamento, né, devido a esforço transversal saindo de 0, segue um comportamento parabólico até chegar aqui na junta. Né? Chegou aqui nesse valor. Aí eu tenho esse salto aqui, pessoal. Alguém pode me dizer por que eu tenho esse salto? Quando eu passo da junta para a alma? Hein? Porque não tem raio de adoçamento? Não. Vamos lá, vamos para a equação. Aqui é coisa muito mais matemática, né? Quanto seria o momento estático, né, em relação a essa junta aqui, se eu analisar para o lado da alma ou para o lado da aba? Não vai ser o mesmo? É a mesma altura, né? Tá certo? Então, olha só, o momento estático vai ser o mesmo, o V vai ser o mesmo, o I da seção vai ser o mesmo. O que vai mudar? A largura da seção. E aí percebam, a largura aqui na aba é muito maior do que a largura na alma. Então, já que eu jogo um número muito menor no denominador, o resultado vai crescer, né? Então, eu tenho esse salto aqui. Percebem? Sim, tudo bem? Sim. Ok. Aí, ó. Então, tive esse salto. E aí, aqui, ó. Então, sai desse valor na alma e parabólico aqui até chegar aqui na parte inferior da alma. Depois, ó, tenho de novo esse salto aqui, né? E aí vou para a aba inferior, até voltar para 0. Sim, professor, mas se houvesse um raio de adoçamento, não seria uma quebra abrupta assim, desse jeito, não? Seria algo mais... Não seria. Porque aqui, realmente, não tem a ver com concentração de tensão. Isso aqui tem a ver com a diferença das larguras, pura e simplesmente. Tá certo? Esse salto não tem a ver com concentração de tensão, é isso que eu quero dizer. Tá? Ok. Deixa eu ver, são 12h30. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para resolver esse exemplo aí já na próxima aula, tá? Porque eu acho que está tranquilo aqui. A gente tem esse exemplo para resolver e depois já vem os exercícios. Tá certo? Já vem os exercícios. Então, eu acho que mais uma aula... Deixa eu ver aqui, são quantos exercícios? São 4 exercícios. Então, para resolver esse exemplo e mais 4 exercícios na próxima aula, acho que dá. Ou vocês querem resolver esse exemplo aqui logo? Aí, acho que consolida melhor, né? Esse equacionamento. Vamos resolver. Vamos resolver, aí na próxima aula ficam só os exercícios para a gente resolver. Tá bom? Então, olha só. Sabendo que para o tipo de viga mostrado, o que a gente tem? Tensão normal admissível, né? É 12 mega, e a tensão de cisalhamento admissível, 0,82. Tá? Determinar a altura, né? D mínima, tá certo? Necessária para a viga. Então, é o seguinte, eu tenho essa viga que eu estou analisando, certo? É essa viguinha aqui que eu estou analisando. Tá? Ela está apoiada nesses 2 pontos aqui. Eu não estou preocupado, né, com essas juntas aqui. Eu estou preocupado realmente com a madeira, nesse caso aqui. Tá? Então, eu estou perguntando quanto tem que ser essa altura D da seção, já que a largura eu já tenho, ó, é 90 milímetros,
né? Para eu não exceder essa tensão normal admissível, que vai ser devido à flexão, aqui percebam, né? Eu tenho esforço cortante e tenho flexão também. Né? Eu já vou fazer os dois cálculos aí, tá certo? Então, ó, determinar a altura da viga com base na tensão normal admissível e com base na tensão de cisalhamento. E aí a gente vai ver qual é a altura necessária mesmo, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, né, é a gente fazer os nossos diagramas de esforços, para saber onde os esforços são máximos. Tá certo? Então, vamos aqui. Aí já está, né? Mas a gente pode dar uma reforçada aqui. Então, olha só. Aqui eu tinha a viga aqui, né? Já vou botar só o VCL dela. Então, aqui eu tenho um AY, um BY, aqui as três forças, né? Para cá, 0,6, 0,6, aqui 0,9. Então, aqui eu tenho 5 kN, 12,5 kN, 12,5 kN. Então, percebam, né? Tudo simétrico aí. Aqui é 0,6 metros, aqui é 0,9, para o outro lado eu tenho a mesma coisa. Né? Então, olha só. O diagrama de esforço cortante, né, pessoal, que já está até colocado aí. Tá certo? Então, primeiro, calcula as duas reações. Aqui, ó, tudo simétrico. Então, cada reação vai aguentar metade da soma dessas forças, né? Então, aí eu tenho o quê? 30, né? A soma disso aqui é 30, então cada apoio aqui vai aguentar 15 kN. 15 kN. Então, olha só. Para cima aqui, né, a reação. Então, eu começo o meu diagrama, né, se eu for seccionar aqui, com um valor, né, de 15 kN. Tá certo? Então, eu começo aqui, ó, com um valor de 15 kN. Né? Isso aqui, 15 kN. Aí, ó, aqui nesse ponto, né, no ponto C, eu encontro uma força cortante para baixo. Então, aqui, ó, nesse trecho, eu vou ter, a força vai ser 15 kN menos 12,5, que dá 2,5. Certo? Depois, ó, eu encontro mais uma força de 5 kN para baixo. Então, 2,5 menos 5. Então, vai dar menos 2,5. Até aqui. Depois eu encontro mais o 12,5 para baixo, então menos 15 aqui. Certo? Aqui é 2,5. Esse é o diagrama de esforço cortante. Então, onde eu vou ter os meus esforços cortantes máximos, né, pessoal? Em magnitude, vai ser nessa partezinha aqui e nessa partezinha aqui. Tá certo? Nesse trecho AC e no trecho CD. Tá certo? O esforço cortante, são aí os pontos que eu vou analisar. Então, aqui, ó, o meu esforço cortante máximo em módulo, né, é 15 kN. Já, se eu for calcular, ó, o momento fletor, né, pessoal? Aí, lembrem, né? O momento fletor, a variação do momento fletor seria essa área aqui, ó, do gráfico de esforço cortante, né? É um dos métodos que a gente tem, tá certo? Que facilita a vida. Então, essa área aqui é 15 vezes 0,6, que dá 9 kN/metro, né? Então, o momento, né? Nesse primeiro trecho, ele varia de 0, né? Porque aqui no apoio simples o momento é 0, até 9 kN/metro. Né? Deixa eu botar aqui já kN/metro, a gente tem que botar a unidade em tudo, né? kN/metro, né? Que é o diagrama de momento. Ok. Aí, olha, a variação daqui, tá certo? Até o ponto
D, do ponto C até o ponto D, vai ser, ó, de 2,5 vezes 0,9, que é 2,25. Então, eu saí de 9, mais 2,25, aqui eu tenho 11,25. Né? Aí, para cá, né, pessoal, tudo simétrico, eu só tenho que voltar. Aqui também o valor é 9 e até o ponto B vai ser 0. Então, onde é que eu tenho meu momento máximo? Aqui no centro, 11,25. Então, percebam, né? As seções onde atuam, né, o esforço cortante máximo e o momento máximo não coincidem. A gente ainda não está tratando, né, de tensões principais, de tensões equivalentes. Né? Isso a gente só vai fazer em Maxwell 2, porque o normal, a gente analisar uma seção, não é analisar individualmente, né, o limite de cisalhamento ou de tensão normal. A gente calcula uma tensão equivalente máxima que atua na viga, né? A gente tem os métodos, né, Von Mises, Tresca, para calcular, e aí a gente mescla os efeitos das tensões de cisalhamento com as tensões normais, tá certo? Mas aqui a gente vai analisar individualmente, né, a tensão de cisalhamento máxima atuando na viga e a tensão normal máxima atuando na viga. A gente vai analisar, né, separadamente. Tá? Então, aqui é 11,25 kN. Olha só, pessoal. Então, aqui, para analisar a tensão devido ao esforço cortante, eu analiso a tensão máxima, né? Devido ao esforço cortante. Isso é uma seção retangular, não é, pessoal? Aqui é a seçãozinha, né? Aqui é 90 milímetros e aqui é D, né? Eu já tenho a equação direta, né? Já que eu quero, né? Eu vou comparar a tensão máxima com a tensão admissível. Onde é, pessoal, que atua a tensão máxima na seção de cisalhamento devido a cortante? O que a gente aprendeu hoje? Centroide. No centroide, né? No centroidezinho da seção. Então, vou até desenhar maior aqui, né? Então, no centroide da seção. E eu já tenho uma equação direta, né? Para seções retangulares. Mas vamos lá, vamos praticar mais um pouquinho, né? A formulação completa. Então, aqui, VQ sobre IT. Aqui, já que eu quero a tensão máxima, eu vou usar o Q máximo. O Q máximo é no centroide. Então, é daqui, tá certo? Aí eu posso usar a área de cima ou a área abaixo, né? Aí tanto faz, obviamente, né? Então, o Q máximo aqui, certo? Seria essa altura, essa área aqui, né? Que é 90 vezes D, tá certo? D sobre 2, perdão, né? Aqui é a altura toda, né? É D. Então, essa áreazinha aqui, é metade dessa altura, que é D sobre 2, vezes 90. E o Y barra linha, né, pessoal, do meu Q, vai ser, a distância daqui até o centroide. Porque, olha, o centroide dessa área aqui, aqui no meio. Então, vai ser D sobre 4, né, pessoal? Que é metade de D sobre 2. Então, D sobre 4. Né? Então, o meu Q máximo aqui dá 90 por 6 dá 15, né, pessoal? Não, 90 por 8, desculpem. 90 por 8 dá quanto aí? 11,25. 11,25 D ao quadrado. Não é isso aqui que eu tenho, como Q máximo? Então, eu só substituo aqui, né? Então, o V máximo é 11,25 kN, né? Vamos trabalhar literalmente. Tá? Vou abrir isso daqui até isolar o D. Então, aqui é tensão máxima, V, 11,25 D quadrado sobre I, que é, né? Vamos lá, 90 vezes
D ao cubo sobre 12, não é isso aqui, ó? O momento de inércia dessa seção transversal, pessoal, né? Vezes a largura, né? A largura, que é 90. Tá? Isso daqui eu vou igualar a minha tensão admissível, né? Mas, ó, aqui, ó, eu já posso cortar isso com isso, só vai sobrar D, né? Aqui embaixo. Então, D é igual a V vezes 11,5, ou 25, perdão, né? Sobre, aliás, aí vezes 12, né? Eu já passo isso aqui lá para cima, sobre 90 ao quadrado vezes a tensão admissível. Tá certo? E aí o D está dado aqui. Tá? O D, devido ao esforço cortante, o D necessário para não exceder essa tensão de cisalhamento admissível seria de 0,305 metros, ou 305 milímetros, né, de diâmetro. Né, não, que diâmetro? Pô. Que aqui é altura, né? O D eu estou chamando de altura, perdão. Né? Então, uma altura de seção transversal, ó, de 30 centímetros, praticamente. Agora, analisando pela tensão normal, aí a gente já domina mais, né, pessoal? Seria a tensão admissível, né? Tensão admissível, M, né, vezes D sobre 2, porque a tensão máxima vai atuar na superfície da seção, né, sobre 90 D ao cubo sobre 12. Né? Então, aqui, ó, também corto. Né? Aqui, perdão, é isso mesmo. Então, aqui vai ficar o quadrado, corto aqui, fica 6, né? E aí, ó, isolando o D aqui, o D pelo lado da tensão normal, né? Ele poderia ser 0,25 metros. Tá certo? Então, se eu tivesse um diâmetro, ou uma altura de seção de 250 milímetros, a minha tensão normal na madeira não seria excedida. Normal admissível. Tá certo? Que é 12, eu acho. Mas, tá certo? Eu preciso, pessoal, para não exceder a tensão de cisalhamento máxima admissível, de uma altura de seção transversal de 305 milímetros. Então, no final das contas, no meu projeto, já que eu não quero exceder nem a tensão normal, nem a tensão de cisalhamento admissível, eu vou usar qual altura de viga? A maior. Vou usar a maior. Não é isso? Porque aí, ó, eu garanto que eu não excedo a tensão de cisalhamento e também, obviamente, não vou exceder a tensão normal, porque até com 250 milímetros já me serviria se eu tivesse preocupado só com tensão normal. Tá ok, pessoal? Então, ó, aqui, o único segredo, né, a única coisa que pode complicar o meio de campo é, né, a definição do que seria esse momento estático, tá certo? Para o ponto que eu quero analisar. Às vezes as pessoas confundem também com essa largura, mas aí também eu acho que não tem razão de ser, né? Porque não tem, tirando isso, né? Essa falta de atenção que às vezes acontece, não tem o que a gente errar nesse cálculo de tensão de cisalhamento devido a esforço transversal. Tudo bem? Dúvidas aí? Então, deixa eu só botar. Oi, pois não. O senhor disse que essa análise individualizada ela não é utilizada? Não, ela pode ser utilizada. Só que o mais comum, principalmente para materiais realmente estruturais, não é a gente analisar individualmente, né, a tensão, o ponto de máxima tensão de cisalhamento e o ponto de máxima tensão de
tensão normal. A gente analisa o ponto de máxima tensão equivalente, que mescla os efeitos, né, em cada ponto das tensões cisalhantes com as tensões normais. Mas isso deixa lá para frente. Por enquanto, não estou dizendo que não é utilizado, estou falando que o mais comum não é isso, né, na prática, numa análise de projeto, numa análise estrutural. Tá? A gente trabalha com tensões equivalentes. No caso, elas são superpostas? Só um spoiler. Elas são superpostas? Não, na verdade, porque são tensões de naturezas diferentes. Você não pode sobrepor. Você não soma. Né? Você tem equacionamentos baseados em métodos de energia, né, de distorção, né, para mesclar o efeito das duas. Tá? Mas não é simplesmente sobrepor. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Entendi, professor. Ok, pessoal. Então, olha, na próxima aula a gente já mata, né, esse assunto, tá certo? E aí já, na quinta, já iniciamos cargas combinadas, que aí eu quero levar pelo menos umas 4 aulas, para a gente resolver bastante exercícios. Enfim, que aí já vou misturar todos os esforços, né? E aí, então, deixa eu ver. Hoje, mais 4 aulas. Então, deixa eu ver aqui. Hoje já foi. Então, mais uma para isso e mais 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Aí, dia 3 é feriado, né? Corpus Christi, porque, assim, a princípio, a quarta aula de cargas combinadas, se não tiver nenhum imprevisto, seria 1º de junho. Então, ficamos bem dentro do prazo aí. Por quê? Eu ainda quero fazer uma aula de elementos finitos com vocês. Tá certo? Felizmente, a aula experimental acho que não vai ser possível. Tá meio precária a situação para ir para a Federal fazer experimento. Mas o que a gente pode fazer é eu passar uma aula que eu já tenha, né, e comentar. Né? Mas a aula de elementos finitos, 1 ou 2, que eu havia prometido, a gente vai fazer. Tá? Então, a princípio, acabamos o assunto dia 1º, dia 3 é feriado, então não vou passar a lista, devo passar a lista, né, para vocês, né, descansarem um pouco no feriado. Vou passar a lista só na outra semana, ou seja, lá pelo dia 8 de junho, tá certo? E aí, de novo, o mesmo tanto de dias, né? Se eu passar na terça a lista, é para entregar, né, na sexta. Ou a gente define juntos. Se não, mantemos na sexta, né? Então, passo no dia 11 na sexta, né? E para vocês entregarem na terça, dia 15. Lembrando que o nosso limite, pessoal, é dia 17. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai passar realmente, eu vou passar essa lista, pode ser até na segunda para vocês, dia 7, para vocês entregarem na sexta, tá? E aí a gente vai ter um tempo para corrigir, para ver quem precisar de substitutiva, enfim, né, para a gente fazer tudo dentro do prazo. Tá? Professor, então, vai ter substitutivo? Vai ter, para quem precisa. Mas, como eu já falei, substitutiva, eu disse lá no começo, e está lá no plano de ensino. A substitutiva não é para melhorar conceito, primeira coisa. Né? A substitutiva só substitui a menor das 3 notas. Né? Então, por exemplo, isso, a menor das 3 notas. E o conteúdo é relativo à avaliação da menor nota também. Por exemplo, se for a menor nota na primeira avaliação, vai ser o conteúdo da primeira avaliação. E só vai poder fazer a substitutiva quem fez as 3 avaliações. Não vai ter esse negócio, professor, deixei de entregar uma lista, eu posso fazer a substitutiva dessa primeira? Não, não pode. Tá? Então, só deixando claro isso de novo.
Tá certo? Ok, pessoal. Então, obrigado. Até terça-feira.